Professores. Professores é um assunto perigoso, inclusive quando você ainda tem professores ativos na sua vida, né? Que podem, tipo assim, te rodar de ano conforme a sua opinião. Não é o caso de todos, mas sempre existe aquele diferentão, última bolacha do pacote. Não consigo achar outra definição. Tipos de professores que tem por aí. Vamos começar com o professor que eu mais odeio, por assim dizer. O professor que eu mais odeio é aquele professor que acha que é o pica das galáxias, entendeu? Aquele professor que ele se sente superior acima de toda a humanidade por causa que ele é professor. E daí, quando você tem um pouquinho de conhecimento a mais numa área que ele não entende muito, ele acaba sendo ignorante, intolerante e de alguma forma tentando te diminuir diante dos seus colegas. E isso na maioria das vezes funciona, principalmente no ensino médio normal, mas não funciona em casos onde seus colegas são o tipo de pessoa que também tem um pouquinho de conhecimento a mais que o professor, e daí eles acabam percebendo que o professor é apenas uma pessoa idiota que está tentando diminuir o coleguinha ali, o próximo. E, bem no fim, aquele professor passa a ser odiado por todos, né? Então, se algum professor estiver vendo, por favor, não faça isso com seus alunos. Eles não vão te respeitar menos ou te achar uma pessoa ignorante só por causa que você não sabe de algum assunto em específico que aquele aluno saiba, né? Agora, segundo tipo de professor. Vamos chamar de estagiário, que no caso é aqueles professores do PIBID que, através do PIBID, né? Para quem não sabe, o PIBID é um programa do governo, não sei se federal, estadual, etc., né? Que faz com que pessoas que estão estudando para ser professor possam ter uma experiência de professor em escolas de verdade, né? Daí, no caso, eles vão lá e são uma espécie de intermediário entre professor e aluno, no qual eles aprendem e ao mesmo tempo ensinam. Mas primeiro eles aprendem, né? Porque eu não vou entrar muito a fundo no que é o PIBID. É mais ou menos assim, residência que o médico tem que fazer no hospital para poder se tornar médico de verdade, entendeu? Então, no caso, isso é equivalente ao PIBID dos professores, entendeu? Esse tipo de professor, né? Eu vou chamar de professor porque fica mais fácil falar. Estagiário de professor é muito comprido e a vida é muito curta. YOLO. Esse tipo de professor, eles dão uma leve irritada. Não é que eles não sejam bons professores ou que não vão ser bons professores, mas eles dão uma leve irritadinha. Por exemplo, professores de PIBID chegam lá e acham que na aula de educação física realmente acontece aula, entendeu? É um negócio incompreensível de outro planeta. Por causa que você tá lá com o seu professor desde 1999, né? Brincadeira. E ele já sabe como é que é o esquema. Educação física não é aquela matéria no qual você tem que... Como é que eu vou dizer assim, em palavras simples? Estudar. Educação física é aquela matéria que você ou mata tempo ou você pratica um esporte, e aquilo que é cobrado nas provas geralmente é aquilo que fica meio implícito enquanto você não faz nada, mata a aula ou pratica algum esporte. Por exemplo, se você joga futebol na aula de educação física, na prova geralmente cai uma questão perguntando alguma regra de educação física, algo assim. Ou então algo envolvendo o exercício físico, né? Tipo, faz parte de uma abdominal exercitar tais músculos. Geralmente isso que cai, tipo, questão bem genérica, assim, pra, né? Por causa que no papel todos os professores têm que manter a aparência, né, no caso. Mas na prática, assim, não. Só que o pessoal do PIBID não sabe disso. E você acha que o professor que tá lá
faz anos vai dizer isso para a pessoa que está fazendo PIBID? Não vai. Não vai. E isso não só prejudica no futuro do professor de PIBID, né? Caso ele realmente se torne um professor, caso que no caso ele vai fazer os alunos dele sofrer, e daí bem no fim vai ter um monte de aluno tacando foda-se pra matéria dele e ele não vai saber porquê. E daí isso também prejudica os alunos que eventualmente acabam tendo aulas com professores de PIBID, né? Por causa que os professores de PIBID forçam a estudar e aprender coisas necessárias para a vida sobre educação física, pelo menos para a grande maioria, né? Nunca se sabe quando tem alguma pessoa que tem algum probleminha que adora educação física. Nesse caso seriam os professores de educação física, né? Mas enfim, cada um com seus probleminhas, né? Todo mundo tem esses probleminhas. Se algum professor PIBID de educação física estiver assistindo, por favor, tenham em mente que educação física não se aprende nada assim muito abrangente, né? Você só vai lá, aprende básico do básico e foda-se. Se alguém ama educação física, obviamente depois do ensino fundamental e ensino médio, essa pessoa vai ir fazer uma graduação de educação física, assim como você fez, né? Agora partindo para outra matéria. Professores de PIBID de matemática. Sim, tem professores de PIBID em todas as matérias, conforme na disponibilidade. Tem uma professora de matemática, de PIBID no caso, que ela é uma pessoa muito legal, muito gente fina, eu adoro ela, só pra constar aqui, né? Quero meu CSA depois. Só que ela chegou lá meio que com uma percepção errada de como dar aula de matemática, assim. E o professor, ou o professor, no caso é a professora, né? Ela não disse, eu acho que o professor e o professor de PIBID, eles não conversam, sabe? Tenho essa leve impressão, enfim. E daí, chegou lá para dar uma aula, a professora de PIBID, né? O primeiro dia de aula, assim, meio que efetivo dela, como professora interina, mas não realmente uma professora, no caso assim, oficial, né? Que acontece eventualmente no programa do PIBID, o professor de PIBID acaba tomando a turma, enquanto o professor de verdade ele se afasta para o professor de PIBID realmente ter a experiência de dar aulas, né? Eu acredito que seja para isso ao menos. E daí, a professora de PIBID chegou lá, começou a passar texto sobre a história da matemática, como surgiu tal cálculo matemático. E na moral, quem adora matemática, geralmente adora matemática pela parte lógica, pela parte dos cálculos. Se fosse pra gente estudar história, a gente gostaria de história, o que não é o meu caso, não é o caso de muitos. Se eu falar com qualquer pessoa da minha turma, eu tenho certeza que a resposta que eu vou ouvir é: não gosto de história. Tem alguns casos específicos, enfim, eu estou abrangendo aqui a maioria, sem desprezar aqueles que gostam de história, enfim, cada um na sua. E daí foi um negócio tipo, mas que... Tipo, tu tá lá acostumado, eu sou professora normal, e ela já sabe o esquema, né? Que aí lá passa o conceito do que é aquele cálculo, né? Tipo, pra que ele serve, basicão assim, né? No máximo, sei lá, um parágrafo, tipo, exagerando assim, um dia de loucura insana, 2 parágrafos. E daí, exemplos, geralmente é a quantidade de exemplos necessária para mostrar todos os casos específicos daquele cálculo, né? Que talvez seja algo meio que controverso, assim, algo que não seja óbvio de se notar, e daí a professora já passa nos exemplos para a gente já ficar ligado em como é que se faz aquele cálculo de forma correta. Mas é só isso daí, entendeu? Não tem uma parte onde a gente fica escrevendo textos e textos, e muito menos que aquele texto vá valer algum conceito na área de matemática. Afinal, matemática é cálculo, matemática é parte lógica. Então, por que avaliar um texto numa matéria de matemática? Não faz sentido, eu não consigo entender. Então, talvez seja uma falha minha, talvez não seja. Eu acho que a maioria vai concordar comigo, né?
Quem discordar, comenta aí embaixo, né? Não sei. Então, acho que de professores de vídeo, isso é tudo. Vamos ver agora outro tipo de professor que dá problema. Vamos ver. Professor bom. Mas tipo, aquele professor bom, mas que vai além, sabe? Óbvio que tem professores assim na sua vida ou já teve. É aquele professor que ele é um professor ótimo, um professor exemplar, assim, ele te ensina realmente bem, mas ele cobra, ele cobra seriamente o que ele te ensinou, entendeu? E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, se é naquela matéria que você ama, que você tem paixão, isso é a melhor coisa do mundo, não tem como, não tem nem argumentos contra, né? No caso, comigo era, no fundamental, professores de português, né? Eles ensinavam muito bem e sempre cobravam muito, e eu adorava, né? Por causa que eu gosto do português, né? Enfim. Só que quando é numa matéria que você não gosta, aí que mora o problema. Quando é uma matéria que você não gosta, acontece de que você aprende, mas como você não gosta da matéria, você acaba dando menos importância para ela. No caso, você não quer, por exemplo, fazer uma prova difícil nessa matéria, você não quer ganhar um monte de trabalho a respeito dessa matéria, e quando o professor é bom e exige muito, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter um monte de trabalho, vai ter uma prova difícil, entendeu? Agora, um outro tipo de professor que hoje exatamente me chamou a atenção, professores que acham que a matéria dele é a melhor matéria do planeta, sem dúvidas. Por exemplo, eu tive um teste de geografia hoje e a professora, ela pegou e separou a classe toda, no caso, quando eu falo classe, estou me referindo à turma inteira, ela dividiu em 3 fileiras de classes, né? Como se aquilo fosse um provão trimestral. E eu achei isso super estranho, por causa que geografia é geralmente aquela matéria do foda-se, né? Eu não considero, assim, pessoalmente, eu acredito que geografia é uma matéria renegada de exatas, por causa que ela envolve mais textos e mais conceitos do que algo que você tenha que pensar, né? Mas enfim, em relação à prova que eu tive, e que a professora obviamente exagerou assim, no cuidado para ninguém colar, esta prova foi extremamente fácil, no qual se você soubesse a primeira questão, você podia usar aquela questão como base para acertar todas as outras. Por causa que a primeira questão, respondida corretamente, continha as informações que você precisava saber para conseguir responder corretamente todas as outras. Então, totalmente desnecessário ter feito toda aquela proteção. Mas, por incrível que pareça, teve pessoas que não souberam e quiseram colar. O que me faz bugar totalmente minha mente, porque eu não consigo compreender isso, né? Talvez sobre esses testes, talvez sobre esse tipo de professor, essa seja uma opinião única minha, né? E que a maioria discorde. Professor de artes, eu vou falar um pouquinho, né? Não é um dos professores que eu odeio ou tenho algo contra, mas professor de artes bom, assim, no meu conceito, é aquele que incentiva a criatividade, que ensina conteúdo e que quando vê que você não é aquela pessoa de artes, não é aquela pessoa que sai no domingo de manhã para ir vender miçanga na praça, e ele simplesmente se deixa lá na sua, sabe? Tipo, te dá uma notinha básica só para você não rodar e te deixa em paz. Pra mim, essa é a minha definição de professor bom de artes. Não desmerecendo os outros professores, é claro, de artes. Também nem os outros, mas enfim. Eu acho que por hoje, por este vídeo, né, será tudo. Se tiver algum outro tipo de professor que eu talvez esteja esquecendo, deixe nos comentários e em breve eu estarei fazendo uma parte 2, quem sabe, abordando os outros tipos de professores que vocês mandarem. Falou!